Olá a todos, meu nome é Mais Regina Cordeiro, sou professora de Química Geral e Inorgânica da Universidade Federal de Alfenas e vamos hoje para a aula 4, Espectroscopia Eletrônica em Compostos de Coordenação. Antes de falarmos sobre espectro eletrônico, é importante a gente falar sobre a radiação eletromagnética. Pela sua definição, a radiação eletromagnética é o produto dos campos elétrico e magnéticos oscilantes que atravessam o vácuo a 3,0 vezes 10 a oitava metros por segundo. Eu quero dar destaque a dois grifos dessa definição. Quando fala produto dos campos elétrico e magnético oscilantes, nós podemos observar que, embora a radiação eletromagnética não possua carga, ela possa interagir, devido à presença desses campos elétrico e magnético oscilantes, com partículas carregadas, modificando suas propriedades. E outro destaque refere-se a atravessam o vácuo, ou seja, a radiação eletromagnética ela não precisa de meios para se propagar, podendo se propagar inclusive no vácuo. Enquanto que a eletricidade, por exemplo, precisa de um fio de cobre para ser conduzida, a radiação eletromagnética pode se propagar pelo vácuo. A radiação eletromagnética, assim como todas as ondas, ela tem algumas características, algumas propriedades que nos permite definir ou diferenciar. Todas as ondas têm um comprimento de onda característico representado pela letra grega lambda e uma amplitude A, representado pela letra A. Aqui nessa imagem inferior, nós temos do lado esquerdo o comprimento de onda, que é a distância entre dois máximos sucessivos ou dois mínimos sucessivos, enquanto que a amplitude é a altura da banda, a altura da meia banda, né, da meia onda. A frequência de uma onda, representada pela letra grega nu, é o número de ciclos que passam em um ponto por um ponto em um segundo. Enquanto que a velocidade de uma onda v é dado por sua frequência multiplicado pelo seu comprimento de onda. No caso da luz, que é da radiação eletromagnética, ou seja, que é uma onda, a velocidade da onda é igual à constante de velocidade c, a constante de velocidade da luz. Nós temos na imagem inferior duas representações de ciclos completos, onde eu tenho um comprimento de onda maior na imagem à esquerda e, portanto, uma menor frequência, enquanto que a imagem da direita eu tenho um comprimento de onda menor e, obviamente, uma maior frequência, e a amplitude das duas ondas é a mesma. Nós observamos, então, que o comprimento de onda multiplicado pela frequência é igual à constante de velocidade da luz. Essas grandezas são inversamente proporcionais, ou seja, quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência e vice-versa, já que o produto desses dois fatores é igual a uma constante, que é a constante de velocidade da luz. Sendo assim, toda a radiação eletromagnética foi segregada, foi fracionada de acordo com seu comprimento de onda ou com sua frequência e distribuído no que nós chamamos de espectro da radiação eletromagnética, onde nós temos desde pequenos comprimentos de onda, 10 a menos 11, os raios gama. Aumentando o comprimento de onda, nós temos o raio-x, ultravioleta, visível e infravermelho, micro-ondas, e frequência de rádio, onde nós temos comprimentos de onda bem maiores, da ordem de 1000 metros. Por outro lado, nós temos alta frequência para a região de baixo comprimento de onda, ou seja, da região do raios gama, raio-x, ultravioleta, chegando até baixas frequências. Nessa região, no ultravioleta, no visível e no começo do infravermelho, que nós chamamos de infravermelho próximo, observamos as transições eletrônicas decorrentes do movimento dos elétrons entre os orbitais. Ou seja, lembra aquele salto quântico, entre aspas, que Borja dizia, quando um elétron recebesse um pacote de energia, ele conseguia ser promovido de um nível eletrônico a outro? Então, nessa região da radiação eletromagnética, nós temos as provocações desses saltos quânticos. A espectroscopia eletrônica, então, ou a espectroscopia de absorção molecular,
também chamada de espectroscopia eletrônica, corresponde à técnica de espectroscopia de absorção da radiação eletromagnética que ocorre na região do ultravioleta visível, do ultravioleta de 190 até 380 nanômetros e do visível de 380 a 780 nanômetros. Quando a gente trabalha na região de 800 a 2.500 nanômetros, conhecido como região do infravermelho próximo, também é possível obter informações acerca das transições eletrônicas moleculares. O fundamento da espectroscopia eletrônica é a interação de uma radiação eletromagnética ou de um pacote de energia, de um fóton, e a matéria constituinte da amostra. A energia incidente pode ser refletida, transmitida ou absorvida. Não haverá interação somente se houver ressonância entre dois entes, a onda eletromagnética e uma partícula, sendo um átomo, uma molécula ou um íon. Mas também se a energia for mais alta que a necessária para ocorrer uma transição eletrônica. Em outras palavras, observando essa imagem no canto inferior direito, nós temos que quando um pacote de energia for da mesma magnitude que a diferença de dois níveis eletrônicos e os estados, as condições necessárias forem atingidas, um elétron pode ser promovido de um nível de mais baixa energia para um nível de mais alta energia, absorvendo, portanto, esse pacote de energia, esse fóton. As condições para que essa absorção aconteça são: a frequência da onda incidente deve coincidir com a frequência natural de um tipo de oscilação do sistema, ou, em outras palavras, esse pacote de energia tem que ter a mesma magnitude da diferença de energia entre esses dois níveis e sejam respeitadas as regras de seleções quânticas atinentes ao sistema e à faixa de frequência particular envolvida. Na espectroscopia eletrônica, observamos que a luz monocromática, composta por um só comprimento de onda, ou seja, atravessa uma amostra e a luz que não foi absorvida é detectada. O gráfico de absorção pelo comprimento de onda é chamado de espectro de absorção. Nós temos, portanto, aqui uma fonte de luz na região do visível que passa por uma fenda, levando à formação de um feixe estreito de luz policromática. Esse feixe estreito passa por um prisma que separa, então, cada um dos comprimentos de onda. E uma fenda que vai se movimentando, vai fazendo a varredura da amostra, ou seja, vai fazendo com que a amostra seja atravessada por um feixe estreito de luz agora monocromática, de um só comprimento de onda. Esse feixe estreito, sucessivamente, passa pela amostra e é, portanto, detectado no detector e exibido em um gráfico. A espectroscopia eletrônica ela é descrita por algumas regras, sendo uma bem importante a lei de Lambert-Beer. Ela diz que a absorbância da radiação está baseada na medida da transmitância, representada por T, ou absorbância, representada por A, de soluções contendo o analito contido em um recipiente transparente de camiótico conhecido, representado por B. De forma geral, a absorbância do analito está diretamente relacionada à sua concentração, conforme a equação abaixo. A absorbância é igual a menos log da transmitância, que é igual a epsilon vezes B vezes C. Ou, simplificando, a absorbância é diretamente proporcional à transmitância e essa proporcionalidade é dada pelo epsilon, pelo B e pelo C, onde A é a absorbância da radiação provocada pela radiação, né? Absorbância da radiação provocada pela amostra, detectada no gráfico. B é o caminho percorrido pela radiação ao longo do recipiente contendo a solução, ou seja, é o tamanho da cubeta que nós estamos utilizando. C é a concentração da amostra analisada, já que quanto mais amostras absorvendo, consequentemente podemos esperar uma maior absorbância. E epsilon é o valor do coeficiente de extinção molar ou a permissividade da banda. O coeficiente de extinção epsilon é o valor que indica se a transição é permitida
ou proibidas segundo as regras de seleção. Lembra-se que anteriormente nós falamos que só haveria absorção da radiação se fossem respeitadas as regras inerentes aos sistemas? Essas regras de seleção é um dos fatores envolvidos. Em espectroscopia eletrônica, podemos observar vários tipos de transições possíveis. Nós temos transições entre orbitais sigma-sigma, nós temos transições entre orbitais não ligante e sigma antiligante, nós temos transições entre orbitais não ligante e pi, e entre orbitais pi antiligante. Nós temos transições envolvendo sistemas conjugados, transferência de carga, e é importante para a gente nessa disciplina que é a absorção luminosa envolvendo os centros metálicos, ou em outras palavras, transições do tipo D e D, F e F, entre orbitais do tipo D. A espectroscopia eletrônica em compostos de coordenação em complexo, ela é descrita pela teoria do campo cristalino, e a maior parte das transições envolvendo os metais do bloco D e do bloco F ocorre na faixa do visível, sendo essas transições responsáveis pela cor dos compostos de coordenação. As transições que ocorrem em centros metálicos, especialmente elementos do bloco D, é devido ao desdobramento da energia dos orbitais D, causado pela aproximação dos ligantes e explicado pela teoria do campo cristalino. Nós temos que em um íon metálico livre, os orbitais encontram-se degenerados, ou seja, todos eles com baixa energia. À medida que um íon metálico apresenta aproximação dos ligantes, que são cargas pontuais negativas, nós observamos uma repulsão entre os ligantes e os elétrons presentes nos orbitais D, levando, portanto, a um aumento de energia deste orbital que observamos ao centro da imagem mais abaixo. Porém, estes ligantes não se aproximam de forma uniforme, ou seja, de todas as regiões do espaço, e nós temos que a aproximação dos ligantes, então, ocorre em pontos específicos de acordo com a geometria do complexo que vai ser assumida. Portanto, no caso de um complexo do tipo octaédrico, nós temos que os orbitais dz2 e dx2-y2, eles sofrem uma maior repulsão por estarem diretamente orientados, então, na direção de aproximação dos ligantes, enquanto que os orbitais dxy, dxz e dyz estão orientados entre os eixos de um plano cartesiano e, portanto, fora da região de aproximação dos orbitais, fazendo, portanto, com que esses dois conjuntos de orbitais sofram repulsão diferente pela aproximação dos ligantes e modificando-se energeticamente. Daí nós temos o desdobramento do campo cristalino, ou desdobramento dos orbitais D, e a diferença de energia entre esses dois níveis é chamada de delta, no caso dos complexos octaédricos, delta octaédrico. Em um complexo octaédrico, nós temos, portanto, que o desdobramento dos orbitais D, que antes eram degenerados com a aproximação dos ligantes, ocorre nessa imagem mais à esquerda, onde os orbitais dxy, dxz e dyz, chamado de orbitais T2G, diminuem energia, enquanto os orbitais dz2 e dx2-y2, chamado de EG, aumentam em energia. Já no complexo tetraédrico, o desdobramento do campo cristalino é diferente, já que os orbitais, a aproximação dos ligantes para a geometria tetraédrica não ocorre diretamente posicionada sobre os eixos de um plano cartesiano, fazendo, portanto, com que os orbitais localizados sobre os eixos sofram uma menor repulsão, enquanto que aqueles orbitais localizados entre os eixos sofrem uma maior repulsão. Vale a pena, na hora que a gente estiver estudando sobre isso, a gente ter em mente, ou ter aí do lado, a imagem com os orbitais D, para que a gente observe como que ocorre essa aproximação. O desdobramento do campo cristalino, o delta tetraédrico, é igual a 4/9 o delta octaédrico, já que a presença de 4 ligantes faz com que a repulsão sobre os orbitais T2, já que eles não possuem esse símbolo G, sejam menores.
E por que nós chamamos de T2G e G no caso dos complexos octaédricos e de T2 e E no caso dos complexos tetraédricos? Esse símbolo G, ele vem do alemão e significa que indica que eu tenho uma espécie que possua a operação de simetria centro de inversão. Como os complexos tetraédricos não possuem centro de inversão, eles não têm esse símbolo G, que é indicativo dessa operação. A separação entre os orbitais é definida pelo parâmetro delta octaédrico, ou delta 10dq, delta octaédrico no caso de complexos octaédricos. A energia média dos orbitais não pode variar, logo, o baricentro deve permanecer o mesmo. Os orbitais T2G diminuem energia, cada um 4dq, em relação ao campo esférico, e a cada orbital EG aumenta em energia 6dq. A energia média, portanto, permanece a mesma. E os termos D e Q indicam quantidades matemáticas derivadas do modelo eletrostático, não sendo uma unidade, e sim um fator multiplicativo. O valor exato da diferença de energia entre os dois orbitais deve ser determinado e é um valor distinto para cada complexo, e, portanto, é o que nós podemos determinar pela espectroscopia eletrônica. A espectroscopia eletrônica, portanto, vai determinar qual que é o valor da diferença de energia entre cada um desses complexos, ou entre o delta octaédrico e o delta tetraédrico, ou, em outras palavras, a energia necessária para que ocorra a transição eletrônica entre o nível eletrônico de mais baixa energia e um nível eletrônico de mais alta energia, ou seja, a energia necessária para que esse elétron salte do seu estado fundamental e vá para o estado excitado. A transição eletrônica que ocorre entre os níveis eletrônicos de um complexo depende, primeiro, do metal. Então, nós observamos aqui que nós temos várias configurações eletrônicas para vários metais, ou seja, na imagem à esquerda nós temos de cima para baixo um complexo com 2 elétrons, 3 elétrons, 4 elétrons com uma outra configuração eletrônica, ou seja, depende do metal, depende do estado de oxidação, obviamente, e depende do ligante. Na imagem ao centro do slide nós temos um complexo, todos são complexos de cromo, só que com flúor, com água, com amônia e com cianeto. Cada um desses ligantes possui um maior ou menor poder de aproximação, portanto, maior ou menor repulsão observada entre os elétrons do metal e o ligante que se aproxima, levando, portanto, a uma diferença de desdobramento do campo cristalino. Essa diferença de desdobramento do campo cristalino, ou essa diferença de energia entre os dois orbitais, faz com que nós observamos cada complexo com uma coloração diferente, variando do verde para o violeta para o amarelo. A cor percebida vai ser, portanto, a soma das luzes não absorvidas pelo complexo. Por exemplo, o espectro de absorção para o níquel etileno diamina tem uma absorção máxima em 545 nanômetros, ou seja, entre a região do verde e do amarelo. Logo, o complexo transmite toda a luz, exceto a verde e amarela, e a cor que nós observamos visualmente é a cor violeta, que está representada nessa imagem no terceiro tubo de ensaio. Nós podemos, então, usar a roda das cores, onde nós temos que a cor absorvida é oposta à cor percebida. Então, se o complexo absorve lá no aparelho, se nós vemos a banda de absorção entre o amarelo e o verde, a cor observada visualmente vai ser oposta a essas duas entre o violeta e o vermelho. Ou um complexo que absorve observe na região do verde, entre 490 e 560 nanômetros, é um complexo que nós vamos enxergar uma coloração vermelha para esse. O espectro eletrônico de um composto fornece uma média das diferenças de energia entre os orbitais, onde, dentre esses, podemos ter apenas orbitais moleculares ou ainda orbitais atômicos, como nós já vimos no slide da transição.
Nem todas as transições possíveis em um centro metálico podem de fato ocorrer. Essas transições obedecem a determinadas regras que as restringem e são chamadas de regras de seleção. Dizer que uma transição é proibida por uma regra de seleção não significa que ela de fato não ocorre, mas sim que a probabilidade dessa transição eletrônica acontecer foi restringida. Nós temos, por exemplo, que um complexo com um único elétron, quando sofre uma luz, por exemplo, quando sofre a incidência de uma luz, por exemplo, de 495 nanômetros, esse elétron pode ser promovido por um nível de mais alta energia, desde que as regras de seleção sejam respeitadas. Nós temos duas regras de seleção e elas nos diz cada uma o seu fator. Nós vamos começar pela regra de seleção de spin, que diz que não pode haver mudança do número quântico de spin total no decorrer da transição. Se para a transição eletrônica acontecer, o elétron tiver que inverter o seu spin, essa transição é proibida. Elas podem ser observadas transições proibidas, mas elas são muito fracas com absorvitividade, ou seja, com epsilon menor que 1 decímetro cúbico por mol por centímetro menos 1. Por exemplo, para o manganês 5, um complexo de manganês em água, o elétron que seria excitado, representado nessa imagem ao lado, teria que ter seu spin invertido, já que eu não poderia ter no mesmo orbital dois elétrons com o mesmo spin para cima, que isso feriria o princípio de exclusão de Pauli. Consequentemente, os complexos de manganês são incolores ou um rosa muito pálido, já que, para que essa transição eletrônica aconteça, esse elétron teria que ter o seu spin invertido, e isso é proibido pela regra de seleção de spin. A segunda regra de seleção é chamada de regra de seleção de Laporte, que diz que em uma molécula centrosimétrica, ou seja, uma molécula que apresenta a operação de simetria centro de inversão, as únicas transições permitidas são aquelas que são acompanhadas por uma mudança de paridade. Ou seja, uma transição que ocorre entre o orbital G e U é permitida, mas transições entre os níveis eletrônicos de mesma paridade, G para G e U para U, são proibidas. Logo, em complexos totalmente simétricos, tanto pela composição dos ligantes quanto pela simetria, como os octaédricos, as transições eletrônicas são proibidas. Se eu tenho, por exemplo, um complexo de cobalto com 6 amônias, ele apresenta a operação centro de inversão e, portanto, essas transições eletrônicas entre esses complexos deveriam ser proibidas e esses complexos não deveriam apresentar coloração, como nós observamos normalmente. Como que eu vou saber, então, se uma banda é permitida ou proibida pelas regras de seleção? Primeiro, pela análise do desdobramento do campo cristalino, do diagrama dos níveis de energia, do diagrama dos orbitais, mais o epsilon daquele da lei de Lambert-Beer, que nós vimos em alguns slides anteriores, ou seja, a permissividade da banda, o valor que esse epsilon pode assumir, vai indicar se essas bandas são permitidas ou proibidas pelas regras de seleção. Bandas de transferência de carga são bandas permitidas por spin por Laporte, e elas têm geralmente absorvitividade molar de 10 a terceira a 10 a sexta litros por mol por centímetro menos 1. Bandas que são permitidas por spin e por Laporte, mas entre os orbitais da mesma molécula, já que transferência de carga indica transferência de elétrons de uma espécie para outra espécie, na segunda linha nós temos bandas permitidas por spin e por Laporte, mas entre orbitais da mesma espécie, ou seja, do mesmo átomo ou da mesma molécula. Essas bandas têm absorvitividade molar em torno de 10 a segunda a 10 a terceira litros mol centímetro menos 1.
As bandas proibidas apenas por Laporte apresentam absorvitividade molar de 1 até 100, enquanto que bandas proibidas por Spin e proibidas por Laporte apresentam absorvitividade molar de 10 a menos 3 a 10 a menos 1. Em complexos tetraédricos que não são centrosimétricos, nós não temos restrição dessas bandas por Spin e por Laporte. Então, por não haver essa restrição em relação à paridade e os valores de absorvitividade molar estão na faixa de 100 a 10 a terceira. As bandas proibidas apenas por Laporte, que ocorre, por exemplo, em um complexo tetraédrico, nós temos que todos os orbitais D têm paridade G, e as transições dd, ou entre G e G, são, portanto, proibidas por Laporte. Mas as vibrações que ocorrem no complexo pode reduzir a sua simetria por cerca de 10 a menos 13 segundos, ou seja, um tempo suficiente para que ocorra uma transição eletrônica, que é de 10 a menos 15. Assim, em complexos octaédricos, nós observamos transições dd e, consequentemente, coloração devido a vibrações desses complexos que faz com que essa simetria seja quebrada por um período de tempo muito curto, mas suficiente para que ocorra uma transição eletrônica. Por isso que nós observamos transições dd nesses complexos octaédricos, apesar delas possuírem uma baixa intensidade. Dizemos, portanto, que essa regra de seleção sofreu um relaxamento, ou seja, em complexos octaédricos observa-se um relaxamento da regra de seleção de Laporte devido a vibrações entre essas espécies. E, por fim, complexos do tipo D5 ou complexos de zinco, por exemplo, existe a restrição da regra de seleção de Spin, e essa não pode ser quebrada. Assim, os valores de absorvitividade molar desses complexos são muito baixos, na faixa de 100 até 1 litro mol centímetro a menos 1, e os complexos são quase sempre incolores ou com uma cor muito pálida. Mas o que nos interessa em um espectro eletrônico? A resposta é tudo. No eixo Y, nós temos a absorbância, que vai expressar a intensidade da banda, e com ela podemos calcular a permissividade da banda de acordo com as regras de seleção. Então, a absorbância, desde que eu tenha concentração conhecida, ela permite eu conhecer os valores de permissividade da banda, ou seja, se aquela transição eletrônica é permitida ou proibida de acordo com as regras de seleção. Enquanto que o eixo X indica o comprimento de onda máximo onde ocorre a absorção. Está relacionado à energia, à transição eletrônica, portanto, entre os dois níveis. Nós temos aqui que nesse complexo nós temos uma transição eletrônica acontecendo a 594 nanômetros e uma outra transição eletrônica acontecendo a 657 nanômetros, que vai indicar então a diferença de energia, o comprimento de onda dessa absorção, que está relacionado com a diferença de energia entre os dois níveis eletrônicos. O pico da banda, chamado de máximo de absorção ou lambda máximo, é o ponto que se leva em consideração para os cálculos de diferença de energia entre os níveis eletrônicos. A partir da relação apresentada, energia é igual a Hc sobre lambda, podemos converter esse comprimento de onda em energia. Pode-se, portanto, por exemplo, calcular a diferença de delta octaédrico para diferentes complexos e, com isso, diferenciar ligantes de campo forte e de campo fraco. Como a absorbância de uma amostra é diretamente proporcional à concentração, dado pela lei de Lambert-Beer, onde a absorbância é igual à permissividade da banda, multiplicado pelo caminho óptico, multiplicado pela concentração,
O gráfico plotado a partir das absorbâncias em função de várias concentrações de solução nos fornece como coeficiente angular epsilon multiplicado por b. Como B é unitário na maioria das cubetas utilizadas, ou seja, as cubetas usadas na espectroscopia eletrônica possuem caminho óptico de 1,000 centímetro, esse coeficiente angular é o valor de epsilon praticamente. Com isso, pode-se inferir sobre a permissividade de uma banda e determinar o valor desse epsilon. No caso de reações, substituições dos complexos, etc., pode-se ainda inferir sobre a população dos elétrons nos níveis eletrônicos desse complexo. Por fim, eu agradeço a todos que esteve com a gente até agora. Peço desculpa aos passarinhos que hoje estão aqui em volta do nosso quarto cantando. Agradeço a todos. Peço, se inscreva no nosso canal. Esse é alguns dos livros utilizados nessa videoaula e até a próxima.